de olhos fechados, vamos sentindo a presença de tão bons amigos da espiritualidade que nos acompanham nessa manhã. É preciso que nós limpemos a nossa casa interior, deixando do lado de fora qualquer tensão, qualquer problema, qualquer dor que trazemos conosco. Porque nesse momento nós somos abraçados por essa espiritualidade que nos saúda. E amorosamente Jesus toca o nosso coração para que possamos receber as palavras que aqui serão ditas e que possamos absorver através da vida de Francisco de Assis um pouco de seus preciosos ensinamentos. Amado Mestre, gratidão vos damos pela vida, gratidão vos damos por tantas bênçãos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão mais uma vez à Fraternidade Irmã Maria, que nos recebe com tanto carinho, com tanta amizade. E vamos nesse momento entrar nessa canção com o nosso sentimento aberto.
antes de discorrermos um pouco sobre a vida de Francisco de Assis, gostaria de convidar a todos para mergulharmos um pouco no véu do tempo e acessarmos um pouco uma passagem da vida de João Evangelista. Então, meus amigos, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o apóstolo João. João Evangelista, dentre os discípulos do Senhor, foi considerado o que mais se dedicou ao Mestre, pela força do amor. Nós vamos ver João, um jovem extremamente amoroso, extremamente fiel ao Mestre Jesus. Na passagem da crucifixão, nós vamos ver que muitos dos apóstolos não constam nos evangelhos, mas a gente vai ver junto às mulheres João até o final. E foi nesse momento final que Jesus olha para ele e diz: eis aí a sua mãe. Ele era também conhecido como filho do trovão. Era de uma grande personalidade esse apóstolo. Ele conhecera várias curas, acompanhou várias curas do nosso mestre. Nós vamos ver no livro Boa Nova, pelas palavras de Chico Xavier, de temperamento apaixonado, profundamente generosos, João e seu irmão Tiago tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Então nós vamos ver esse apóstolo, que foi alguém que viveu por quase 100 anos, vivendo extremamente o Evangelho de Jesus. Em certo momento de sua vida, ele é exilado numa ilha. Nós vamos ver então, ele é exilado numa ilha chamada Patmos, onde muitos cristãos ali ficavam. Naquele momento, nós vamos ver que João aprendeu uma ciência mais profunda, a interpretação da linguagem dos outros reinos. Naquela ilha, então, alguns fenômenos já aconteciam com aquele apóstolo. Enquanto ele falava, cardumes se juntavam perto dele. Ele tinha um magnetismo muito especial. E tamanho magnetismo e tamanho amor, que conquistara também muitos dos soldados naquela ilha, que lhe davam uma certa liberdade. Foi nessa ilha, então, mais tarde, que ele escreveria, ele receberia o Apocalipse. Nós vamos ver então, para entender um pouquinho também o próprio Apocalipse, o que acontecia na época do nosso Mestre Jesus. Antes de que Cristo descesse à terra, era necessário que engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta, para que os atentados contra a boa nova do reino de Deus não viessem a gerar alterações. Uma falange de anjos assomou a terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até as raias do impossível. E aí a gente escuta um trecho do Apocalipse que João receberia. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E continua: quando porém se completarem 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. O que aconteceria então? 1000 anos depois do Cristo. Depois de 1000 anos do cristianismo, nós vamos estar então na Idade Média, que pegava fogo pelas incompreensões humanas. Aqueles espíritos então soltos tinham um único plano: incendiar a terra. E foi assim. Acontece então a encarnação de inúmeros desses espíritos. No meio deles, sacerdotes oriundos das trevas. Nós vamos ver a Igreja Católica
na mão de espíritos extremamente trevosos, que deram a ordem das famosas cruzadas. Desencarnes coletivos, então, começavam a acontecer. A cruzada era apenas uma desculpa que eles usariam naquele momento, ouvindo a voz do chefe: o Cristo, meus filhos, em forma do menino Jesus, está na frente. Vamos, e mais nada perguntem, que vamos libertar a Terra Santa, onde pisaram os profetas de Deus e que o Cristo abençoou. O Santo Sepulcro, naquela época, estava na mão dos muçulmanos. E as cruzadas, então, dadas ordens pelos papas, inúmeras pessoas iram ao combate e uma grande carnificina acontecia naquele momento. Então a gente vai ver, vai entender, começar a entender o que acontecia. Seriam 200 anos que durariam essas cruzadas. Seriam cerca de 7 cruzadas em todas essas rebeliões. Mais tarde, nós teríamos também, além da peste, da fome, a Inquisição, que explodiu com o plano dos mesmos espíritos já melhorados. Então, esses desencarnes coletivos aconteciam constantemente naquele momento. E muitos mártires surgiriam, como Joana d'Arc. Foram abertas as portas das trevas, e ela foi tumultuada pelos agentes das sombras. Contudo, Deus, em sua divina programação, não esquecera das suas proteções. O que acontece nesse momento? A espiritualidade então se reúne. Inúmeros espíritos de luz se reúnem para descer à terra. Seriam 201 espíritos. E sob comando dos 200, teríamos João Evangelista. João Evangelista desce à terra, no plano astral, e acompanha o Papa obsediado, acompanha a formação das cruzadas, e ele acompanha o que aconteceria, o que acontecia na terra. Era preciso então espíritos extremamente comprometidos com o ideal de Cristo, para poder trazer novamente o amor. E o Pai não se esquecera de nenhum de seus filhos. João então diz a esses espíritos: filhos do meu coração, que a paz de Jesus Cristo reine em seus espíritos, em nome de Deus, nosso Pai Celestial. É de alta valia o fato de termos aportado nessa instância do Senhor para esta reunião, que constitui para nós outros uma festa, na qual firmamos compromissos com a lei, que nos garante a própria vida. Já estamos mais ou menos conscientes de nossos deveres. O que nos resta é testar a nossa coragem, examinar nossa estrutura espiritual, rebuscar o nosso passado e ver se aguentamos a cruz que devemos carregar no Calvário da carne. Vamos todos fazer uma curta viagem ao solo terreno, pertencer por algum tempo ao mundo que nos parece um cárcere, mas que no fundo é uma bênção de Deus em nosso favor. Tudo depende da disposição de cada um, pois seremos injuriados, maltratados, esquecidos, lapidados, encarcerados, enviados a guerras. Experimentaremos a fome, a sede, a nudez e, em muitos casos, a vergonha, pois a mensagem que levamos aos homens é tão elevada que os que estão posicionados mais abaixo investirão contra nós. Filhos meus, já é do conhecimento vosso que vamos lutar contra feras humanas e com espíritos bestializados, almas endurecidas, que irão nos atacar de maneira inteligente. Cuidemos, pois, de renunciar às facilidades no meio delas, pois nelas se escondem as víboras que nos picarão com veneno perigoso. O mundo ainda é o seu reino, e se lá vivem é certo que as suas experiências no mal são grandes. Compete a nós outros nos lembrar novamente de Jesus quando proclama:
orai e vigiai, para não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É bom lembrar que a nossa tarefa será no seio da Igreja Católica, que merece nosso maior respeito, pelo que fez em favor da herança do Cristo para a humanidade. No entanto, agora ela carece de ajuda maior, para que todo esse seu esforço não se perca nas tempestades das iniquidades. Esferas que cortam o espaço e milhares de mundos cintilam sua luz que abrigam os eleitos, saciados em sua fome de amor. As mãos de luz para além do infinito, sob a luz das constelações, amparados pelo amor celestial. Amparados pelo amor celestial. Ano 1182.
João Evangelista, então, reencarnaria como Francisco de Assis. Era o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. Região de Assis, na Úmbria. O tempo parece não ter passado naquela região. Nós vamos conhecer então a história do nascimento de Francisco. Sua mãe, Dona Pica, seu pai, Pietro Bernardone, ambos, seus pais, personalidades totalmente diferentes. A sua mãe, o extremo da sensibilidade, da mediunidade, da doçura. Desde cedo, ela recebia avisos do alto. Desde cedo, ela recebia a visita de entidades espirituais, já lhe preparando para o encarne de seu filho. Ela tinha inúmeros insights, inúmeras visões da vida de João, e aquele carinho que ela sentia fazia com que ela tivesse a vontade então de chamar o seu pequeno como João. Ela diz em seu nascimento: eis aqui nos nossos braços, por misericórdia, esta luz que enviaste à terra, e que para a felicidade minha encontra-se apoiado em minhas frágeis mãos e na tutela material dos Bernardone. Abençoa, Senhor, o roteiro desta alma, que os nossos corações cismam que será espinhoso. Permita que ele carregue a sua cruz, que a inspiração nos diz será pesada, até o Calvário, e que distribua aos famintos de amor o pão da vida e a água do entendimento, fazendo com que os homens compreendam o valor da vivência evangélica. Permita, artifício da vida, que em teu nome, na minha grande ignorância, peça aos deuses da terra a cooperação, para que este que acaba de chegar, como o labarão tremulante, onde se lê claramente em letras de luz, paz e amor, entrelacemos as mãos, anjos da natureza, em nome do Deus de amor e do Cristo, para que se cumpra a vontade dos céus, de aliviar o sofrimento dos homens. E se não for muito, quero te pedir, meu Deus, que nos ajude a compreender esta alma que já se identifica como de concórdia e de luz. O nome dele é João. Esse menino vai nascer numa estrebaria. Aquela mãe poderia ter todo o conforto que ela quisesse, pois eles vinham de uma família nobre, de uma família com posses. Mas ela, por impulsos daquele espírito nobre dentro de si, ela sente então a vontade de se dirigir à estrebaria. E é ali que Francisco vai nascer. Essa foto que vocês veem aqui, hoje é uma capela no local que antigamente foi a estrebaria, onde Francisco nasce. Ela dá o nome então ao seu filho de João, mas naquele momento o pai estava em viagem. O pai também tem recordações de vidas passadas. Através de sonhos, ele já sonhava com um tal de Francisco, numa vida onde ele era leproso e fora curado por esse Francisco. Quem seria esse Francisco, esse pai Francisco? Seria João Evangelista no final de sua vida, voltando no tempo, lá naquele exílio, naquela ilha de Patmos, conquistando a confiança dos soldados, em uma situação para sair daquela ilha. Eles sugerem que ele raspe o cabelo e que tome por nome Francisco. Então João Evangelista vai desencarnar como o pai Francisco, indo pelas igrejas de Éfeso, continuando o trabalho de Jesus naquela época. Então é interessante que o pai volta de viagem, Pedro Bernardone, e não concorda que o nome do filho fosse João, que ele queria que fosse Francisco. Então é a partir desse momento que o nosso Francisco de Assis ali tem realmente
o seu nome. Pedro Bernardone, então, era um homem de posses, era um comerciante famoso da região, que vivia em viagens para o Egito, para a Síria, comercializando tecidos. Era de grande orgulho para ele, aquela loja. Então, ele sempre muito focado nas questões materiais, sonhava que o filho fosse cavaleiro, que lhe desse orgulho. E ele tinha orgulho de Francisco, pela sua personalidade. Mas a mãe já percebia em Francisco o seu grande coração. Nós vamos ver então a juventude de Francisco. Francisco então vai ser influenciado parte pelo psiquismo do pai. Então nós vamos ver uma influência da mãe, uma influência do pai e grande herança que já vinha na sua bagagem espiritual. Francisco era um seresteiro, era um músico, era um poeta, era uma alma que amava a natureza. O lugar que ele mais gostava, o palco que ele mais gostava era a natureza, andar a cavalo. Ele usava na sua alegria, às vezes da bebida, mas era para ele apenas um complemento. E era assim. Francisco já vivia esse primeiro conflito entre o jovem que sonharia em ser cavaleiro, agradar o pai, e mais tarde seria revelado, por fim, a sua missão espiritual. Francisco também era um grande contador de histórias, reunia perto dele inúmeros jovens que adoravam estar perto. Francisco era um ser livre, a liberdade era o ideal do seu coração. E talvez por isso também ele tenha, pouco tempo depois, esbarrado em algumas guerras. Então nós vamos ver Francisco em primeiros questionamentos. O primeiro questionamento que Francisco tem é de onde vinha tanta riqueza. Ele pergunta à sua mãe, de onde vem tanta riqueza? A mãe começa então a lhe explicar. Francisco então, nesses questionamentos, ele sai ali daquele local nobre e vai visitar as estrebarias, vai visitar os escravos de seu pai. E nesse primeiro instante, ele toca de perto as injustiças, ele toca de perto as hierarquias. Naquele instante, naquele dia, ele promove para os escravos uma grande festa. Naquele dia os escravos não trabalharam. Ele deitado em uma rede, uma escrava tocada pelo magnetismo daquele ser que liberava tanto amor para eles, sente a vontade de embalar aquela rede. A escrava se chamava Fole. Ela então embala Francisco naquela rede. Pouco tempo depois, ela seria julgada pelo feitor. Provavelmente, ela levaria umas boas chicotadas e algum castigo por aquele gesto. Mas Francisco, tamanho seu coração, vai levar essa escrava para casa, vai tomá-la como irmã, vai dedicá-la à sua mãe, pedindo que a trate como filha. Então nós vamos ver a nobreza de Francisco atuando desde esses primeiros momentos. Francisco então sente-se chamado para uma guerra. Em 1202, os nobres de Assis lutam contra os burgueses. Então, seguindo também a vontade de seu pai, Francisco se alista, participa daquela guerra e ele é preso e vai ficar preso por 1 ano. Naquele ano, meus amigos, novos questionamentos acontecem na alma de Francisco. Ele se pergunta se era preciso matar, se era preciso as guerras. Ele começa a refletir sobre coisas mais íntimas do seu coração. Ainda na prisão, ele vai conhecer um grande amigo chamado Shaolin. Seria também uma daquelas almas dos 200 encarnados que o seguiria mais para frente.
Francisco não abatia o seu espírito. Na própria prisão, ele animava os seus companheiros. E ele dizia: para que ficar triste? O mundo ainda vai ouvir falar de mim? Mal ele sabia que não ouviríamos falar do cavaleiro, do soldado Francisco, mas do grande pregador de paz. Então nós vamos ver Francisco voltando para casa após um ano, após essa guerra tendo acabado, mas continuando no seu mergulho íntimo e nos seus próprios questionamentos. Francisco então começa a ter sonhos, muitos deles o plano espiritual já estava preparando o resgate de sua missão. Num desses sonhos, ele se vê como um soldado. Ele interpreta aquele sonho como um chamado para se alistar à cruzada que estava ali iminente no momento. O Papa Inocêncio III convoca então inúmeras pessoas da região e Francisco se alista. Seria então o início, o amanhã de Francisco. Por onde andas, observe a natureza anunciando o esplendor que começa a cada dia, convidando a renascer a reforma interior. Plante no coração dos homens, através de um gesto nobre de consolador, a esperança de um novo dia, ressurgindo amor. Plante no coração dos homens, através de um gesto nobre de consolador, a esperança de um novo dia, ressurgindo amor. O amanhã começa agora. O que passou ficou para trás. Hoje é o tempo e a certeza de encontrar a tua paz. Plante no coração dos homens, através de um gesto nobre de consolador, a esperança de um novo dia, ressurgindo amor. Plante no coração dos homens, através de um gesto nobre de consolador. Plante no coração dos homens, através de um gesto nobre de consolador. O amanhã começa agora. Francisco pensava então que seria um ideal nobre servir na guerra de Cristo. Era o que ele pensava. Mas ao chegar no acampamento, Francisco escuta uma voz. Francisco, a quem você quer servir? Ao servo ou ao Senhor? Francisco responde: ao Senhor. Então, por que insistes em servir ao servo? Através daquela voz,
ele é motivado então a retornar a Assis, e ele não chega a seguir naquela cruzada. A partir desse momento, nós vamos ver então cada vez mais Francisco se aproximando da sua missão espiritual. Nós vamos ver Francisco numa viagem a Roma, em 1205. Ele vai visitar a tumba de Pedro e percebe como as pessoas eram miseráveis com o apóstolo, e ele joga moedas de ouro, mas ali começaria um esboço da sua vida de pobreza, porque ele pede para um mendigo trocar de roupas com ele, e ele experimenta ser mendigo por algum tempo. Francisco, ao retornar, já não é mais a mesma pessoa. Ele vivia quieto, ele vivia contemplativo. Ao voltar da guerra, as pessoas o julgaram como desertor. Ele fora uma vergonha para o seu pai. Ele andava com os mendigos, ele fazia coisas estranhas. Já não era mais o mesmo Francisco que atraía todos aqueles jovens. Francisco estava dentro do seu mundo íntimo. Será que ele estava em pleno juízo? Alguns perguntavam. E o pai, com receio que o filho se tornasse algum monge, ou até mesmo um mendigo, forçava-o a trabalhar ainda mais na sua loja. Francisco vai então numa pequena igrejinha, diante de um crucifixo bizantino. Ao olhar para aquele crucifixo, é como se o crucifixo falasse com ele. E ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Vai e reconstrói a minha igreja. Ajuda a reconsiderar o que fez, tomando outros caminhos melhores, mais justos e mais brandos. E quando quiseres a minha companhia, sabes aonde estou. Eu estou ao lado dos estropiados, ajudando-os a andar com firmeza. Estou ao lado dos famintos, ofertando-lhes o pão. Estou ao lado dos sofredores, aliviando-lhes as chagas. Estou ao lado, Francisco, dos oprimidos, dando-lhes esperança, dando-lhes conforto. Estou ao lado dos desabrigados, conduzindo-os para onde existe teto. Estou ao lado dos nus, com agasalhos que eles possam minorar o frio. Estou ao lado dos presos e encarcerados pela violência do poder. Estou ao lado dos que ajudam por amor. Eu estou, Francisco, onde quase ninguém me busca. Eu permaneço no centro da alma, onde nascem os pensamentos. E o espírito se esforça para a verdadeira educação, na força da disciplina. Francisco, eu estou na boca do verdadeiro sábio, aquele que fala com brandura. E quando usa energia, esta não é a violência. Eu estou na boca, Francisco, do homem sério e fiel a Deus, no amor e no bem comum. Eu estou no exemplo dos homens dignificados, que nos seus corações fazem brilhar o sol da verdade. Eu sou o amor, em todas as suas feições de caridade. Eu te digo, porque eu sou a luz do mundo, e te falo o que deves fazer, porque tens ouvido para ouvir. Francisco, então, reconhece que precisaria começar a reconstruir a igreja do Senhor. Ele vende alguns tecidos do pai, e com aquele dinheiro começa a ajudar a igrejinha de São Damião. Ele vai entregando mercadorias também aos pobres. Ele vai fazer um limpa-estoque no comércio do pai, que mais tarde, com certeza, ficara furioso com o gesto do filho. Então nós vamos ver Francisco
fazendo esses movimentos com muita alegria, cantarolando, reerguendo a igrejinha de São Damião, batendo de porta em porta e pedindo ajuda. Num certo dia, ao bater na porta de um padre conhecido da região, haviam tantas pedras naquela casa. Ele pede algumas e é negado a Francisco. Francisco é humilhado. Francisco pede então que seja vendido e na oportunidade seriam pagas. Tempos depois, esse mesmo padre vai cobrar furioso Francisco. Francisco não estava, mas logo depois, ao visitar aquele padre, com uma crise grande de consciência, aquele padre seguiria Francisco, lhe pede para ser seu discípulo. Francisco diz: não, vem comigo e me ajuda a reconstruir a igreja. Esse homem lhe daria uma grande propriedade na região de Rivo Torto, que seria mais tarde um grande local de tratamento de leprosos assistidos pela comunidade de Francisco. Então nós vamos ver Francisco continuando a sua missão. Numa missa, abrindo o Evangelho, ele lê: não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo o par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Francisco, então, sabe definitivamente o que deveria fazer. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, Dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco pelo caminho. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, Dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco
Francisco, então, recebe uma visita de seu pai na igrejinha de São Damião. Os capatazes de seu pai mandam buscar Francisco. Francisco, então, é colocado dentro de um saco. Ao encontrar com o pai numa masmorra, ele é questionado sobre o que fazia de sua vida. Francisco, alma tão bela, quando encontra o pai, ainda assim nesse momento e nessa circunstância, diz: que Deus te abençoe, meu pai. Era chegado o momento, e Francisco dizia ao pai, que era chegado ao momento de ser ele mesmo. Então, Francisco vai continuando, contemplativo, quieto, cada vez mais iniciando o seu processo de renúncia e desprendimento dos bens terrenos. Um amigo lhe pergunta, um certo dia: Francisco, você está tão diferente. O que acontece? Está pensando em se casar? Ele responde: sim, me casarei com a virgem mais linda, mais casta, mais bela de toda a região, a dama pobreza. Era o casamento, então, com a pobreza que Francisco já encontrava dentro de seu coração. Em seguida, nós vamos ver uma passagem muito especial de Francisco. A partir desse vídeo, nós vamos ver, através desse vídeo, o encontro de Francisco com um leproso. Palavras de Francisco, esse seria o ponto crucial da sua passagem para a sua reforma. Ele diz: como se estivesse em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para leprosos. E o Senhor mesmo me conduziu entre eles. Enquanto me retirava deles o que antes me parecia amargo, se me converteu em doçura da alma e do corpo, e depois disso demorei só bem pouco tempo e abandonei o mundo. Então, nós vamos ver, como a passagem do leproso foi muito importante também para Francisco. O pai não se perdoava pelas atitudes que o filho havia tendo. Nós vamos ver sempre Francisco agora na companhia não só de mendigos, mas também de leprosos. Vamos pensar o que seriam os leprosos naquela época? Eram dos seres mais excluídos da sociedade. Eles eram obrigados a andar com sinos pendurados para alertarem que eles estavam chegando. Eles eram alvo de extremos preconceitos. Imaginemos o que sentiam os leprosos daquela época. E Francisco, então, cria leprosários, é amigo dos leprosos, anda com eles, conversa com eles, começa a se vestir quase que como um mendigo. Tudo isso chama então o pai a ter uma atitude. Ele conversa com o sacerdote da região e pede uma audiência pública. No meio da praça, então, Francisco vai enfrentar o pai, sob a orientação ali do sacerdote, que lhe pede os bens, que lhe questiona o que tem feito dos bens do seu pai. Então Francisco, num ato de desprendimento total, fica nu, entrega o restante de seus bens ao seu pai. Até hoje chamei pai a Pedro Bernardone. Doravante, poderei dizer deveras: Pai nosso que estais nos céus. O bispo então envolve Francisco nu na sua capa, e este sai de Assis rumo à sua vida nova, continuando a reparar a igrejinha de São Damião. Ele era visto então como louco pela rua da cidade.
No italiano chamavam ele de pazzo. Chamavam ele de louco e ele se intitulava assim: sou louco, louco de Deus. E vivia então o início, a sua vida de desprendimento, de viver realmente o Evangelho em toda a sua letra. Ele passa a adotar uma veste de saco, simples, humilde, andando descalço pelas ruas. De nada ele precisava, apenas do trabalho para o seu sustento, e não levava nada consigo, nem uma outra túnica, nem bens. Ele vivia ao pé da letra o próprio Evangelho. Nós vamos ver Francisco com seus primeiros companheiros. Seu primeiro discípulo seria Bernardo, que visitaria o amigo, lhe oferecendo a acompanhá-lo. E Francisco então pede que se abra o Evangelho, e que não ele, mas sim o Evangelho diga o que seria a vontade de Deus. E ao abrirem o Evangelho, a passagem: sei que tudo que tenho me foi dado por Deus. Estou resolvido a dar tudo de volta, de acordo com o teu conselho, disse. E na passagem, sai mais uma vez a passagem da entrega dos bens. Não leveis nada para o caminho. E numa outra vez, quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Não havia dúvidas. Teríamos então o primeiro seguidor de Francisco. Do primeiro seguidor, após, seguiriam tempos depois para 200.000 seguidores de Francisco. Seguidores que saíam como Jesus à sua época, 2 a 2, em lugares diferentes, para não somente pregar a boa nova, pregar a palavra, mas também curar. Muitas curas aconteceram naquele momento, devido ao grande magnetismo dos seus discípulos, da sua ordem menor. E nós vamos ver o amor sendo distribuído tempos depois. Mas antes de oficializar tudo isso, era preciso a autorização do Papa. Francisco então decide, juntamente com seus amigos, ir até Roma. O plano maior de Francisco era trazer o Evangelho de Jesus à vivência das criaturas. Era desprendimento sem miséria, amor sem apego e perdão sem conivência. Era fraternidade com respeito, caridade com discernimento e divisão dos bens nos lugares apropriados, e sempre trabalhar para viver do suor do rosto. Era liberdade com responsabilidade, alegria nas coisas santas e energia sem violência. Era compreender e escolher o bem sem ostentação. Francisco então tenta conversar com o Papa, mas não é recebido. Na verdade, eles recebem um grande chá de canseira. O que o ajuda, um tempo depois, seria um de seus cardeais, que ficaria tocado por uma carta de Francisco, e um sonho que o Papa tem, onde um mendigo reconstruía a igreja. Ele vê o Papa Telésforo em sonho. Esse Papa lhe pergunta o que você tem feito da igreja, você pede ajuda, mas quando a ajuda vem, você a descarta. E ele então vê esse mendigo reconstruindo a igreja. Se aconselha com o cardeal, juntamente com uma carta que recebera também de Francisco. Então, finalmente, após muito cansaço, eles são recebidos. Mas não foi simples, como foi dito. Eles dormiram algumas noites ao relento, abraçados uns aos outros, motivados pela fé. E foi nesse momento que Francisco anima seus companheiros. Ele diz: benditas sejam as dificuldades que nos agridem e fazem pensar. Benditas sejam as horas que gastamos em função do bem eterno.
Bendito seja quem nos maltrata à primeira vista e nos ajuda a melhorar. Bendito seja quem não nos conhece e não acredita em nós. Bendito seja quem nos compara com vagabundos indolentes. Bendito seja quem nos expulsa como párias ou fanáticos. Bendita seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem quer nos esquecer, impaciente. Bendito seja quem nos nega o pão de cada dia. Bendito seja quem nos ataca por ignorância e covardia. Bendito seja quem nos experimenta no correr do tempo. Bendito seja quem nos faz chorar nos caminhos. Bendito seja quem não nos agrada no momento. Bendito seja quem exige de nós a perfeição. Bendito sejam os que nos maltratam o coração, porque verdadeiramente são estes meus filhos, os nossos vigilantes, e os que nos ajudam a seguir o Cristo com maior segurança, pois Deus através deles nos ajuda na autoeducação, de maneira que fiquem abertas todas as portas para o amor universal. Francisco era um incansável. No momento de dor, ele animava. No momento onde devia chorar, ele cantava. Ele era, de verdade, um instrumento da paz. Ao encontrar o Papa, é questionado: como vocês querem viver em extrema pobreza? Isso não é possível, viver o Evangelho ao pé da letra. O Papa questiona Francisco. Então Francisco questiona o Papa. Ou o Senhor está certo, ou Jesus mentiu. Não havia mais argumentos. Era autorizado a Francisco fundar a ordem dos irmãos menores. Castidade, pobreza, obediência seria o suficiente para que esses irmãos compartilhassem então ao mundo o que viria de Francisco. Dentre seus seguidores, nós vamos também ver uma mulher, Clara de Assis. Clara teria uma importância muito grande na vida de Francisco. Era um amor, um compartilhar de almas realmente companheiras. Clara também se apaixona pelo trabalho. Clara também vai servir aos pobres e aos doentes. Mais tarde, formaria a ordem feminina dos franciscanos, as Clarissas. E o amor entre os dois era tão grande, que aqui é citado em uma passagem, quando Francisco retorna da visita ao Papa, numa celebração, numa igrejinha. O autor nos diz: Francisco fez uma pausa, olhou para todos os assistentes e tornou a encontrar os olhos de Clara, fitando os seus. Sentiu o coração diferente. Entendeu que aquela presença não era igual às outras. Existiam fios invisíveis, interligando seus sentimentos e seus corações, que pulsavam no mesmo ritmo. Era o amor mais puro que alguém podia pensar. Clara naquele instante sentiu que o mundo era pequeno para que pudesse ser trocado por aquele momento de felicidade. Encontrou ali o que procurava no imo da alma. Tempo depois ela foge, lhe cortam o cabelo e ela é consagrada à ordem e ao caminho franciscano, se tornando depois uma grande conselheira também de Francisco em momentos de dificuldade. Nós vamos ver então quantas lições de amor através de Francisco, através desse caminho.
que o amor pode dar. Devemos andar buscando mostrar um ato de amar, cumprindo a missão que a vida nos dá na reencarnação, a nos melhorar, viver pela paz e sempre ajudar aos nossos irmãos. Na imensa lição que o amor pode dar, devemos andar buscando mostrar um ato de amar, cumprindo a missão que a vida nos dá na reencarnação, a nos melhorar, viver pela paz e sempre ajudar aos nossos irmãos. Francisco e suas muitas andanças. Francisco então era solicitado por tantas comunidades. Francisco era amado por tantas pessoas. Francisco era requisitado também em situações especiais. Vamos contar agora a história de Francisco e o lobo. Na região de Júbio, havia um lobo que assustava a população local. Assustava as crianças, havia problemas entre o lobo e aquelas pessoas. O lobo tinha fome e as pessoas viviam em briga com ele. Então, eles pedem a Francisco que possa fazer alguma coisa. Nós vamos então, Francisco, ouvi-lo em oração, quando ele escuta a seguinte voz: Francisco, ouve-me. O lobo tem direito de ficar onde quer que seja, arriscando também a sua vida. Para onde devemos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. Esses não procuram melhoria no bem-estar e no convívio com irmãos da mesma e outras raças. É, pois, um direito que assiste a quem vive, a qualquer criatura nascida por Deus. Como expulsar e sacrificar um animal, somente para satisfazer pessoas, algumas sem piedade até para com os próprios semelhantes? O egoísmo do homem, Francisco, é quem lhe faz sofrer. Vai, Francisco, conversar com ele, o lobo. Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens para ver se os entende. Acho mais difícil. Procura fazer uma aliança entre uns e outros. E para que não sobre nada a quem tem fome, e depois de amansada a fera, não a maltratem, pois quase sempre depois da paz surge um abuso. Francisco, o lobo tem fome.
Francisco se aproxima do lobo. Com seu imenso amor, nós vamos ver a vibração de carinho daquele animal que coloca a pata em suas mãos. E vamos ver o amor que Francisco tinha também já. A sua facilidade de lidar com qualquer criatura, encarando-a como um irmão. E eu chamo vocês nesse momento a conversarmos juntos sobre os lobos de vocês. O que hoje, nesse momento, pode ser considerado o seu lobo? Com quem hoje você briga? Quem hoje é seu inimigo? Com quem hoje você tem preconceito? Quem hoje você julga? Com quem hoje você tem dificuldade de se relacionar? Essa é uma reflexão. Será que não precisas mais na sua vida de mansidão? Será que não precisas mais na sua vida de calma para lidar com as situações difíceis? O lobo, Francisco, só tem fome. Quem são essas pessoas que nós temos dificuldade de lidar? Não são lobos também? Lobos que precisam do seu amor, do seu carinho? Será que eles não pedem a você que também estendam as mãos com magnetismo de amor e que tragam para a sua vida? O lobo tem fome, meus amigos. Qual é a fome que as pessoas que nos cercam mais têm? Senão de amor, mais nada. E distribui mais aquele que tem mais. O que você tem no seu coração? Aquelas pessoas não puderam fazer o que Francisco fez, porque lhes faltou um pouco mais de coragem. Porque para amar, meus amigos, é preciso coragem. Somente os corajosos amam. Amar quem vos ama é fácil, como Jesus nos disse. Amar quem perturba a sua paz é obra para quem é de Cristo. É obra para quem quer viver o Evangelho. Perceba, se você pode na sua vida restaurar pontes que estão quebradas. Perceba, se você pode perdoar dentro de você algo que você julgava como seu lobo, e entender que todos temos a nossa fome, mas entender que há pão para todos, se nós pensarmos no nosso semelhante como nosso irmão. E a outra reflexão, aí dentro de você, será que às vezes você não é o lobo? Como anda seu semblante? Às vezes seu semblante está fechado. Às vezes é você quem está fechado para o amor na sua vida. Quantas vezes o amor tenta bater a sua porta e você diz não? Quantas vezes a espiritualidade tenta conversar com você e você diz não, hoje não? É diante do seu orgulho, é diante das suas próprias dificuldades que se constrói os seus próprios muros. Então se lembre que é preciso alimentar a sua fome também, a sua fome de amor. É preciso ser um lobo mais manso. É preciso ter a vontade de ser pacífico como Jesus te pediu. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque deles é o reino dos céus. E como, meus amigos, como você pode ser mais pacífico? Pergunte lá na sua casa. Eu sou pacífico o suficiente?
na minha casa? O que sai da minha boca hoje são palavras de paz, de bom ânimo? Eu sou aquela pessoa que reclama o tempo inteiro? Ou eu sou o exemplo de Francisco? A canção persistente que no meu lábio está sempre motivando meu irmão. Nós oscilamos entre lobos ferozes e lobos mansos. Mas como dizem os índios norte-americanos, dentro de nós temos dois lobos, o manso e o feroz. E o que vence a guerra é aquele que é alimentado. Vamos pensar nisso com muito carinho, para que os nossos azedumes possam ser adocicados. Se oferecermos aos nossos semelhantes azedume, palavras de pessimismo, rancor, ódio e intolerância, receberemos indubitavelmente, na mesma dose, tudo aquilo que semearmos. Pois como diz a oração de São Francisco, é dando que recebemos. Vamos receber com muito carinho a entrada dessas crianças, recebendo-as como símbolo da paz nessa canção. E vamos juntar os nossos corações e nossa canção a deles. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas
Vamos saudar as crianças e os seus elementos nesse momento. Eu sou o sol, fonte de vida, luz e energia. Eu sou a flora, eu sou responsável pela limpeza do ar e pela beleza nos pequenos detalhes. Os animais são nossos irmãos também. Eu sou a borboleta, o símbolo da transformação. Nós somos a fauna, os bichinhos da terra. Nós representamos a vida do mar, a água, a pureza da água e os peixes. Vamos aplaudir a natureza e as crianças. Era assim que Francisco cuidava de se relacionar com a natureza. A linguagem de Francisco era irmã água, irmã terra, irmão vento, irmão sol, irmão fogo, irmã dor. Era assim, de forma simples, que nós vamos ver Francisco se relacionando com todos os seres viventes. E inúmeras vezes nós vamos ver Francisco com alguns fenômenos. Os pássaros se aproximavam das árvores enquanto ele falava. Os pássaros se calavam para escutar Francisco. Os peixes se juntavam para ouvir Francisco. Os animais se amansavam perante Francisco. Tamanho amor, tamanha ternura, tamanha doçura desse grande e precioso ser, que seria, mais tarde, considerado o patrono da ecologia. Vamos conhecer também uma outra curiosidade sobre Francisco. Francisco foi o autor do presépio de Natal. Em um certo momento, ao observar uma gruta, ele decide remontar o nascimento de Jesus. Nós vamos ouvir, através do seu primeiro biógrafo, Tomás de Celano, texto de 1225, o biógrafo falando do que acontecia naquele dia. O presépio de São Francisco incluía uma manjedoura, acima da qual foi improvisado um altar. Nesse cenário ocorreu a missa da meia-noite, no qual o próprio santo, com a vestimenta de diácono, cantou o evangelho juntamente com o povo simples e pronunciou um sermão sobre o nascimento do menino Jesus. Conta-se naquela noite especial, enquanto o santo proferia as palavras do evangelho sobre o nascimento do menino Jesus, todos os presentes puderam ver uma criança em seu colo, envolvida em um raio de luz. Essa cena foi narrada em 1229 por Tomaso de Celano, biógrafo de São Francisco. Os presépios desde então foram se tornando cada vez mais comuns e são comuns nos dias de hoje. Francisco, então, em suas andanças, ele vai fazer uma viagem ao Egito que duraria 30 dias. Essa viagem é incentivada pelo Papa. Ele vai, diante daquela cena de cruzada, tentar amenizar uma situação de guerra. Ele vai tentar conversar com o sultão, e ele tinha extrema liberdade
para se locomover pelas fronteiras, pela ajuda do Papa que ele tinha naquela época. O sultão El-Camel, ao olhar para Francisco, simplesmente ri, pensando que estaria encontrando cardeais cheios de pompa. Ele vê praticamente mendigos. Quem são esses mendigos? O que eles querem aqui? Então, diante daquele encontro, ele é tomado de um grande magnetismo que o envolve pelas palavras de Francisco de Assis. E por um momento, a guerra é cessada. Mas não seria suficiente para saciar a sede de guerra daqueles espíritos que estariam envolvidos nos desencarnes coletivos, em seus próprios karmas. Francisco, então, volta de viagem. E nesse voltar, ele já volta doente, enfraquecido. Comia pouco, se locomovia tanto, ajudava tanto, e seu corpo já começa a enfrentar alguns problemas. Dentre eles, a sua visão. Ele fica então com um glaucoma e fica quase que cego naquele momento. Ao retornar, nós vamos ver que essa ferida exigia cauterização. E naquela época, ele teria que passar pelo fogo. Era o único tratamento. Francisco, alma tão linda, como dissemos, que até a dor chamava de irmã, ele diz naquele momento, antes do seu procedimento: irmão fogo, peço-te em nome de Deus e de Jesus, para que não me queimes com toda a sua pujança, que reduz todos os corpos. Peço-te caridade para comigo nesse instante, em que preciso de teu auxílio, da tua ajuda. Não me queimes o tanto quanto eu tenho a impressão. Sei que por onde passa somente ficam cinzas, e que tudo se reduz a pó. Peço-te um pouco de brandura em se tratando dos meus olhos. Ainda preciso deles para ver as belezas do mundo e entender melhor as leis do Senhor de todas as coisas. Compadece-te de mim, irmão fogo. Compadece-te de mim e peço a Deus que te abençoe sempre. Francisco, então, sente a presença de seres elementais do fogo, que realmente amenizaram aquela dor em seu pedido. Francisco era um exímio ao lidar com os seres da natureza. Inúmeros fluidos de luz percorreram a face de Francisco naquele instante, transmitindo-lhes energias novas, para que ele suportasse um tanto mais a missão que ainda teria a completar. E Francisco, nós vamos ver, sempre, nas suas meditações, ele subindo ao Monte Alverne. Esse monte, ele ganha de um conde de presente. Seria um eremitério, um local para jejum e orações. E ele lá subia, muitas e muitas vezes, para diálogos demorados. Em um certo momento, nós vamos ver Francisco, 15 dias sem voltar, e lá sobe Frei Leão atrás dele, para ver o que lhe acontecia. Francisco, então, recebia os estigmas. Ele pede que ele seja ferido pelas mesmas chagas de Jesus, que sentisse no seu corpo a mesma dor, para lhe coroar os seus trabalhos. E ele começa então a sentir as dores de Jesus em seu corpo, com muita descrição, sem mostrar a ninguém. Ele vai seguindo ainda assim, com todos esses problemas em seu campo físico, continuando ajudando e continuando servindo. Nesse mesmo monte, alguns pergaminhos foram entregues. Pergaminhos desse tamanho. E nós vamos ver um deles.
entregues a Frei Leão num momento de muita dificuldade, onde Frei Leão lhe pede algo que lhe servisse para os momentos de força. Ele compõe então uma bênção que nós vamos escutar agora. Vós sois o Santo Senhor Deus, único, que opera as maravilhas. Vós sois o Altíssimo, vós sois Rei, onipotente, Santo Pai, Rei do céu e da terra. Vós sois o Trino e o Uno. Vós sois Senhor Deus, bem universal. Vós sois bem, o bem universal, o sumo bem. Senhor Deus, vivo e verdadeiro. Vós sois a delícia do amor. Vós sois a sabedoria. Vós sois a humildade. Vós sois a paciência, vós sois a segurança, vós sois o descanso, vós sois a alegria e o júbilo, vós sois a justiça, a temperança, vós sois a plenitude da riqueza, vós sois a beleza, vós sois a mansidão, vós sois o protetor, vós sois o guarda e o defensor, vós sois a fortaleza, vós sois o alívio, vós sois nossas esperanças, vós sois nossa fé. Vós sois nossa inefável decura. Vós sois nossa eterna vida e o grande e maravilhoso Deus, Senhor onipotente, misericordioso Redentor. Em 1226, Francisco desencarna. 44 anos. Clara sente a presença espiritual de Francisco. Francisco, sei que vives na eternidade. Pelo que me ensinaste, nada morre, quanto mais a alma. Fagulha divina, saída da divina expressão do amor. O vento roçava o rosto de Clara como se fossem as mãos de Francisco, e ela agradeceu ao Senhor pelo prêmio de comunhão espiritual. Sentou-se ao lado do fardo inerte, cerrou os olhos em oração e viu nitidamente Francisco de Assis acenando em ascensão para o infinito. E Francisco regressa à pátria espiritual, à estrada iluminada pela sua própria luz, a fim de assumir novos encargos como verdadeiro preposto divino, a operar em favor das criaturas. Muitos seguiriam Francisco e o seguem até hoje. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho,
de modo a consolidar a palavra amor, segundo Bezerra de Menezes. E nesse momento, nós vamos sentir em nosso coração tamanha presença. Vamos fechar os nossos olhos. Como se aquecêssemos o nosso coração. Como se preparássemos o nosso coração para o grande banquete da espiritualidade. Deus é o sol. Fez o dia e por ele ilumina, e ele é belo, radiante, com grande esplendor de ti. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua, pelas estrelas que no céu formaste as claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno em todo tempo, pelo qual das as tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual nos é muito útil, úmida, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, a qual nos sustenta, governa, produz diversos frutos, flores coloridas e ervas. Flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar.
Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade, ao qual a morte não fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. 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 Essa é a pequena igrejinha, foi a terceira igrejinha reconstruída por Francisco. Ela está preservada dentro de uma basílica hoje em Assis. Igrejinha de Nossa Senhora dos Anjos. Era um local muito especial para Francisco. Francisco tinha um amor imenso por Maria Santíssima. Com certeza, trazendo a herança e a lembrança de sua mãe espiritual. Nessa pequena igrejinha, muitas coisas boas aconteceram. Para Francisco e seus seguidores, era um local chamado santo. De tamanha santidade, que o próprio Francisco pediu ao Papa, tempos depois, que todos aqueles que a visitassem, fosse concedido a eles a indulgência e um favor especial aos seus espíritos. E é nesse momento que nós vamos agora nos servir do banquete espiritual, fechando os nossos olhos como se adentrássemos nessa igrejinha. É lá que vamos chegar agora, com o nosso coração e o nosso espírito. É nesse momento que nós vamos nos aproximando, como se fôssemos ao encontro de Francisco de Assis, o sol, o exemplo de amor. É Francisco quem nos recebe nesse instante. Nos recebe com um abraço. E nós vamos sentindo o banquete a quem somos servidos. Tamanha paz, tamanho amor, tamanha ternura, tamanha felicidade. Sinta que você também é chamado a ser um discípulo de Jesus. Que você também é chamado a ser um apóstolo desse tempo. E para isso, é preciso saber se você está pronto. Se você está pronto para ser manso. Se você está pronto para se ajoelhar nesse momento, pelo Espírito, se dobrando ao seu orgulho e se aproximando das coisas mais altas, e se aproximando das coisas mais santas.
e sentindo no seu coração a amada presença de Jesus, que confia em você, como confiou também em Francisco, para fazer o seu trabalho no mundo, para levar a paz onde há guerra, para ficar nu, se despindo do que realmente não importa mais no seu caminho. Ah, sim. E deixando o que é pesado para trás, para que seu coração leve apenas o que é necessário. Amor. E nesse instante, nesse salão e na sua casa, você recebe um presente espiritual. Você recebe algo que levará com você ainda nessa manhã. Você recebe a coragem que necessita. Você recebe a felicidade que estava te faltando no seu coração, a pureza, a beleza. Você recebe pelas mãos divinas um presente das flores. Você recebe as flores em suas mãos, que o próprio plano espiritual lhe presenteia nesse instante. Recebendo esse presente, abrindo os olhos, essas flores para a sua vida, que perfumem a sua caminhada, que tragam consigo todo o magnetismo e toda a luz. Vamos sentir o perfume dessas flores, já tocadas pelas mãos espirituais. Do alto cai o amor em pétalas róseas. Do alto cai o amor. E se acaso alguém não as receba, as receba com seu coração, porque a espiritualidade as distribui também. Abrindo o nosso espírito, o sorriso do seu espírito, para que seu espírito sorria nessa manhã, para que você abra o melhor de você ainda hoje, e que você possa distribuir ao mundo o melhor de você, as suas flores, o seu amor, a sua simplicidade, a sua beleza. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver treva, que levemos a luz. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
A quem você precisa perdoar, não demore ainda hoje. Não perca tempo mais em coisas pequenas. Abra seu coração para ser amado de novo. Acredite no amor que é dado de graça para você. Porque a espiritualidade não desistiu de você. Porque os seus amigos espirituais não desistem de você. Porque o Senhor jamais se esquece de seus filhos. Ainda que andemos pelos vales da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. É tão simples. Por que você complica tanto a sua vida? Porque você esquece da mensagem do grande homem da simplicidade. Vamos meditar nesse momento na simplicidade, meus amigos. Tudo na sua vida pode ser mais simples. Tudo na sua vida pode ser mais simples. Dói, faça doer menos. Coloque uma canção nos seus lábios. Cante para afastar a dor. Ou cante para celebrar a dor como uma ponte. Porque a sua dor não é uma pedra. A sua dor é um caminho. E o seu espírito pode ser depurado a partir do momento que você abraça as suas missões nesse mundo. O que você precisa aprender diante da adversidade que ainda não aprendeu. Porque lições na sua vida só são passadas para frente quando você as entende. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho senão amor. Amar a irmã dor, não para ser Marte, mas para compreender que há ensinamento em tudo, que você não é uma vítima, que ninguém lá fora quer te machucar, que ninguém lá fora quer te ferir, porque tudo é seu instrumento, o instrumento da sua paz, o instrumento da sua evolução. Os lobos que te exigem paciência são seus professores, para que você entenda se você é capaz de amar na hora da dificuldade. Se você é capaz de dar essa rosa para alguém que você ainda não é capaz de amar, e olhar no olho do teu semelhante como um irmão que está aqui na mesma condição que você. Estamos todos no mesmo barco, chamado vida, chamado evolução. E como foi dito, quem dá mais, quem tem mais dá mais. Exercite o seu coração. A egrégora de Francisco, abençoada, nos inspira nesse momento, nos fortalecendo com essa mensagem que vem direto dessa falange que fala direto à nossa alma nesse momento. Não se perca, meu filho.
Não se perca de quem você é nesse mundo. Porque você está nesse mundo de passagem. Mas é preciso que você faça uma boa passagem. É preciso que você compreenda a sua passagem. E você se esqueceu da sua importância? Você se esqueceu da sua luz? Que quando você era criança, era tão fácil amar, abraçar e perdoar, e se conectar com Deus de um jeito tão inocente e claro. Quando você corria, quando as suas pernas corriam, quando o seu espírito corria longe, a sua alma era livre. Quando você brincava com inocência, sem se preocupar com a hora, você era o filho do amado. Mas quantas coisas você colocou em cima de você para que você não brincasse mais. E você se tornou tão sério, e você se tornou tão pesado, e esqueceu as canções que você cantava. E esqueceu a sua forminha simples de rezar Pai Nosso, ensinada pelos seus pais, nas igrejinhas da vida. E você se esqueceu da sua forminha simples de sentir que Jesus estava ao pé da sua cama em toda a noite. E você pensou em Jesus numa cruz. E você pensou em Jesus tão longe que esqueceu como amá-lo. Mas Jesus, quando olhou para você, quando criança, e falou: vem, pequenino, foi naquele dia que descalço você aprendeu que era assim que se era feliz. Nas coisas calmas, nas coisas santas, nas coisas simples. Que seu espírito não se sinta incapaz de lembrar. Porque hoje você é chamado a recordar da simplicidade. Abra seus braços, abra suas mãos, abra seu afeto, abra seu coração e ame. Que assim seja.